Bom dia, Sarinha. Tudo bem? Nicolas, bom dia. Tudo bem? Bom dia, senhor. Arthur? É você, Matheus? Oi, Dani, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bem. Oi, Duda, bom dia. Oi, senhor, bom dia. Bom dia. Quem é esse Arthur? Eu não sei, não. Bem, não. Acho que é o Matheus. Oi, Pro. Oi, Gu, tudo bem? E aí, ficou feliz ontem? Achou? Foi divertido. Foi legal, né? Aham. Então tá bom. Matheus, é você que tá com o nome de Arthur? Bom dia, Luca. Tudo bem? Luca, bom dia. Cadê a Andressa? Cadê Letícia? Cadê quem mais? E aí, Duda, como é que foi? Foi buscar o material ou foi nada? Não deu, senhor. Eu tive que levar meu irmão em São Paulo. E aí Eu você vai. cheguei às 5h30, aí eu não consegui ir. Minha mãe vai lá buscar hoje. Ah, Hoje eu bom. também não vou conseguir ir. Aí minha mãe vai. Ah, então tá bom. Porque semana que vem a gente já começa com material novo, né? Então precisa estar com a apostila em mãos, tá bom? Tá bom. Matheus, você tá com o nome de. Já mudou, então tá bom. Beleza. Vamos lá? E aí, Dani, como é que tá as coisas? Eu? É. Você foi buscar o que eu vi. material, Dani? O meu irmão foi pra mim, eu não fui, não. Então tá Tava bom. com preguiça também, calor também. Não tava tão calor, não, tá? Tava sim. Tava quente, mas em vista dos outros dias, tava de boa. Oi, Letícia, bom dia. Bom dia. Acordou agora? Ou melhor, nem acordou, né, Lê? Acordei sim. Lê, você já foi buscar o material? Já, na verdade, meu pai foi buscar ontem, eu não fui. Então tá bom, então. É porque alguns aí, quem dessa turminha que eu vi? Eu vi a Luana, acho que só. Não lembro de mais Eu tava alguém. na minha aula de inglês, por isso que eu não fui. Eu acredito. Tô falando sério. Brincadeira, Lê. Vamos lá?
Cadê Sara Costa? O Vinícius já entrou. Aí tá faltando quem? Andressa, né? E mais uma meia dúzia. Então vamos lá rapidinho, tá? Quero que vocês peguem lá na página 50, tá? Já vou avisar vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo Oi, bem? senhor, desculpa o atraso. Oi. Oi. Desculpa, viu, Sara? Sara? E ontem, na hora que vocês saíram assim, eu falei, até amanhã, Sofia. Ela falou, por que, Sofia? Mas eu falei que você tinha aula comigo amanhã. De boas. Então, assim, desculpa, tá bom? Deixa eu falar, aqui na página, por exemplo, 44, a gente começa a falar sobre a produção mineral, só dando uma retomada rapidinho, tá? Aí na página 46 a gente fala sobre a atividade industrial no continente americano, tá? A gente tá falando do continente como um todo, tá bom? Aí na página 47, né, a gente fala um pouquinho sobre a distribuição espacial da indústria, né? Os tipos de indústria e tudo mais. Primeiro a gente fala dos Estados Unidos e depois a gente cita, por exemplo, dos países emergentes, como México, Argentina e Chile, tá? Aí, lá na página 51, a gente começa a falar sobre a atividade agropecuária e suas paisagens, né? Que tipo de paisagem, desde quando? Então, aqui dá exemplo da agropecuária na América Latina, na América Anglo-Saxônica, os tipos de colonização, tudo isso influenciou, né, as atividades que até hoje nós temos, né? Então, acaba mudando essas paisagens de acordo com a forma de produção. Aí na página 53 a gente fala sobre a produção agrária no continente americano, seus sistemas e produtos. Essa parte aqui a gente já leu na aula passada. Vocês acham necessário que eu só comente, que eu fale novamente ou não precisa? Eu acho que não precisa, Acho que não senhor. precisa, senhor. Oi, o que é, Vini? Acho que não precisa, senhor. Tá, então só vou comentar com vocês rapidinho. Aqui fala do tipo de, por exemplo, né, de produção, né, principalmente os produtos e como que é voltado. E aqui cita o Brasil, né, que o Brasil literalmente ele tem uma forma de produção diferente, que você acaba tendo que, né, os plantations, né, que é em grandes propriedades, que são os latifúndios, né, que é monocultura, que é voltada, por exemplo, para o plantio de um único produto, mão de obra escrava e principalmente destinada à exportação. Então, isso aqui fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Aí agora a gente vai começar a falar sobre a agricultura nos Estados Unidos e no Canadá. Então, a gente falou no continente americano como um todo, citando especificamente o Brasil, tá? É até legal que vocês pensem, porque uma boa parte daqui vai estar caindo na atividade avaliativa dessa semana, né? O tipo de produção, ou seja, os plantations e tudo mais, tá bom? Então, agora nós vamos falar agricultura nos Estados Unidos e no Canadá, né? Então, o grande desenvolvimento tecnológico e industrial desses países permite uma atividade agrária com alta produtividade e variedade de produtos com pouco uso de mão de obra. Olha que interessante. Pouco uso de mão de obra e alta produtividade. Por quê? Vamos pensar. Nos Estados Unidos, a variedade de climas e de solo associada ao seu nível tecnológico faz do país um grande produtor agropecuário, que se destaca pelo volume, atendendo não só à necessidade interna, mas também à exportação, e pela variedade de produtos. A distribuição dos produtos agrícolas é feita em faixas ou cinturões, conhecido como belts, que se estendem no sentido leste-oeste do país, variando os produtos no sentido norte e sul, segundo as condições climáticas. Então, olha lá, devido ao seu nível tecnológico, ou seja, a grande utilização de máquinas, você acaba tendo pouca mão de obra, né, e alta produtividade. Essa forma de produção agrícola é caracterizada pela especialização de um produto adequado às condições climáticas e de solo, como milho, trigo, algodão, ao uso de biotecnologia e elevada mecanização, pouco uso de mão de obra e alta produtividade.
Aí nós temos, na página 54, nós temos um mapinha, né? Estados Unidos, atividades agropecuárias. Então, a gente tem os tipos de produtos, né? Literalmente relacionado às cores. Então, por exemplo, a pecuária de corte, onde ela se localiza, tá? O que é legal que vocês pensem aqui, né? Será que ela está ao norte, ao sul, ao centro, ao oeste, né? A costa do litoral oeste? Como que a gente pode estar pensando? Aqui a gente tem, por exemplo, como se fosse o desenho de localização, norte, sul, leste, oeste. Mas a gente tem que saber o noroeste, né? Que fica entre o norte e o oeste. O Nordeste, que fica entre o Norte e o Leste. Entre o Leste e o Sul, nós temos o Sudeste. Entre o Sul e o Oeste, nós temos o Sudoeste. Então, são os pontos que a gente, às vezes, pode até estar citando, né? A questão agropecuária, onde ela se encontra. Então, por exemplo, a pecuária de corte, aonde ela está localizada. Cinturão do milho, aonde ele está, né? Olha aqui, essa parte aqui. O cinturão do trigo, onde ele se localiza, né? E aí a gente tem as questões para ir respondendo. Com base no mapa, descreva a localização dos principais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Não se esquecendo que a gente tem a fruticultura e a cultura irrigada, né? Que são essas aqui. Então, literalmente, ela está nesse local e neste local, que seria basicamente a questão de frutas, né? Tá? E aí eu pergunto para vocês, igual olha lá, cinturão do trigo situa-se no centro, olha lá, do trigo, no centro-norte do país, destacando os estados de Nebraska, Kansas e Dakota, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês, tá bom? E aí dá para vocês escreverem, tá? E o próximo, qual que é o próximo? Cinturão do milho, onde ele se localiza? Tá me ouvindo, Dani? É para responder, senhor? Responder, não tem problema, pode falar. É o sul do cinturão do leite. Isso. Olha lá, não, mas ó, cinturão do milho, né? Onde que ele está? Está aqui. Que parte que é essa? É norte, é centro, é sul? Aonde que é? Centro-leste, mais ou menos? Isso, vamos dar uma olhada? Olha lá. Situa-se no centro-norte, né? Ou seja, junto à bacia do Mississippi e do Missouri, né? Predominando no estado de Ouro, né? Então, literalmente isso aí, tá? Por que centro? Porque ele está no centro do país. Por que norte? Porque às vezes a gente até pensa, né? Olha lá, né? Nessa direção, né? Qual é o próximo? Olha lá, o cinturão do algodão, né? Olha aí, essa cor aqui, aonde que ela está? Mais ao sul, né? Principalmente, essa região aqui é a região sudeste, né? Região leste, como será que vai estar? Situa-se na longa faixa sul a sudeste do país, destacando a região de Texas e Virgínia. E agora o próximo, qual que é? Cinturão, a pecuária de corte, né? Aonde que ela se localiza, né? Estende-se por toda a costa oeste, sudoeste, com criação do quê? Extensiva, que é aquele gado que é criado solto, né? Depois nós temos a pecuária leiteira, que fica na região nordeste, região dos Grandes Lagos, com criação intensiva de gado leiteiro para a produção de laticínios, tá?
E por último, a gente tem o cinturão das frutas, que é ao sul o litoral do Golfo do México e ao oeste na costa do Pacífico, com o predomínio dos cultivos irrigados, como eu já tinha dito para vocês, tá bom? 2 minutinhos aí para vocês preencher. Dani? Duda? Estão conseguindo anotar? Tô quase terminando aqui. Ah, então tá bom. A Andressa não entrou, né? Alguém sabe me dizer, Hoje é Letícia? aniversário dela, senhor. Oi? Hoje é aniversário dela. Ah, mas podia entrar, né? Pelo menos a gente cantava parabéns para ela, né? Será que ela vai assistir a live? Senão a gente canta no final e deixa salvo para ela, tá bom? Eu falo pra ela assistir, senhor, se você quiser. Tá bom. Então a gente depois no final a gente canta parabéns para ela, tá bom? Agora nós temos uma pergunta na página 55. Essa pergunta é bem interessante, né? Olha lá, apesar de pequena parcela da população desenvolver atividade agrícola, os Estados Unidos estão entre os maiores produtores mundiais de vários produtos agrários, entre eles o milho, a soja e o trigo. Com base no mapa e no que foi aprendido, explique como isso é possível. Quem sabe me dizer? Você tem pouco? Pode. Eu falei assim, pela tecnologia aplicada nessas atividades. O uso da mão de obra, o uso da mão de obra não. O uso de máquinas é maior que o uso da mão de obra. Isso. E por isso que a população ativa. Você tem poucas pessoas, mas com uma grande produção, devido ao que? A mecanização e o uso da tecnologia, certo? É menor. Olha lá como que tá, né? Ó, a substituição de mão de obra pelo intenso uso de máquinas e tecnologias aplicada à produção agrícola. E aí, Luana, o papai achou o povo tudo meio louco ou não? Olha, mais ou menos. Ó, ah. Mas foi legal, né? Foi bem divertido, né? Luana, você! Nossa! Acho que foi a primeira vez que você chegou a conhecer o pessoal, né? Uhum. Quem que tava? Eu, de Geografia, a Gil, de Inglês, a Gabi, de Educação Física, a Anne, de Artes, a Luciana, de Matemática. Acho que só, né? A Bia Quem? também. A Betina. A Betina. Ah, é a Betina, tinha esquecido. E a Márcia como coordenadora, né? Uhum. Ah, mas foi legal. Uhum. Vamos lá? Quem que pode ler esse texto aqui para nós? Eu posso ler? Pode tudo. Vamos lá. A agropecuária no Canadá concentra-se no sul, na fronteira com os Estados Unidos, destacando-se as planícies centrais ou isso aí, com a principal região agrícola do país. A fertilidade do solo e o pequeno mercado consumidor interno permitiram o desenvolvimento da agricultura, trigo, batata, cevada e aveia, junto à pecuária extensiva de corte, destinadas principalmente ao mercado externo. Na região do Vale do Rio São Lourenço, destaca-se a policultura e a criação intensiva de gado leiteiro, destinada ao abastecimento da população urbana.
Muito bem. Então, o que a gente está tentando verificar aqui? Vamos lá, até para que vocês percebam. Tranquilo, Vinícius? Fica de boa, tá bom? Se acaso você tiver alguma dificuldade, você pode avisar, tá? Então, a gente tem um mapinha aqui, por exemplo, do Canadá, né? Agricultura, pecuária e extrativismo. Então, a gente tem as cores, ou seja, extração da madeira, trigo da primavera, Península do Labrador, que são alguns exemplos que a gente tem, tá? O que significa isso? Olha lá, onde estão as terras improdutivas, as florestas, ou seja, a extração de madeira e caça a animais de pele rara. O que quer dizer isso, né? São aqueles que acabam tendo aquelas, né, que fazem aquelas caças, né, principalmente para casaco de pele, aquelas coisas lá, né, que são as peles raras, né? Pecuária extensiva e cultura mecanizada de cereais, que está localizado nessa área. E aí nós temos o vermelho, que seria pecuária intensiva e predominância de policultura, tanto nesta área como nesta área. São exemplos que a gente tem, tá? Aí a gente tem a tarefa 24, que depois a gente vai estar dando uma olhada. Agora a gente tem um texto falando sobre os Incas, né? E a agricultura nos Andes. Quem que poderia estar lendo esse texto para nós? Quer que eu leia de novo, senhor? Mas se eu puder ler, eu agradeço. No seu tempo, a civilização inca era um modelo de organização social. Desde o Império ao Camponês, todos conheciam seu lugar na sociedade e o trabalho que de cada um se esperava. Foi um período de grandes empreendimentos. Construíram-se cidades e edifícios maravilhosos, alguns deles em locais de difícil acesso, nas vertentes montanhosas. Uma rede de estradas frequentemente escavadas nas montanhas ligava as cidades do Império. E apesar do crescimento constante da população, havia sempre alimento suficiente para todos, assegurado por um eficiente sistema agrícola. Pode continuar? Pode. No tempo dos Incas, a população do Peru era mais numerosa do que atualmente. Por isso, a produção de alimentos era tão importante. Qualquer pedacinho de terra tinha que ser cultivado. Nas terras altas, os aldeões não cultivavam apenas os vales dos rios, mas construíam também nas vertentes das montanhas uns terraços irrigados, denominados andinos. Nos declives, construíam paredes de pedra separadas por áreas cobertas de terra arável, de modo que as montanhas se assemelhavam a gigantes escadas que se tornavam verdes sempre que as plantas germinavam. Os regatos de montanha eram desviados para irrigar esses terraços. Muitas famílias cultivavam campos situados em níveis diferentes das encostas montanhosas. No cume, plantavam batatas e outras culturas resistentes ao frio. Nos níveis intermediários, semeavam feijões e milho, o alimento mais importante. Mais baixo, plantavam árvores frutíferas e pimenteiras. Assim, com os devidos cuidados, produziam alimentos de todas as regiões climáticas do seu império. No litoral, os incas semeavam os férteis vales dos rios. Tinham colheitas abundantes e utilizavam os excrementos de aves e o peixe como adubo. Na época da plantação e da colheita, todos os habitantes da aldeia participavam, homens, mulheres e crianças. Todos tinham uma tarefa a cumprir.
Muito bem. Então, aqui a gente tem uma imagem, né? Eles falam da forma de plantação, o que eles plantavam e como que eles plantaram. Então, olhando aqui, a gente vê que a região não era uma região, vamos falar assim, muito plana. Era uma questão mais íngreme, né? Ou seja, mais acidentado, o relevo e tudo mais. Mas isso não os impedia de produzir. Você pode ver que eles produziam todos os tipos de alimento. Por quê? Se aqui nessa área dava um tipo de alimento, eles plantavam. Se não dava o outro, eles plantavam aqui sim, então acabavam mudando. Né? Então, por isso que eles falavam em forma de terraços, porque olha lá, é como se fossem escadas, né? Mas eram as áreas que eles tinham para fazer as plantações deles, tá bom? Bem interessante, parece até um quadro, né? Um desenho, né? Mas é a questão, vamos falar da geografia, ou seja, do relevo do local, tá bom? Agora nós temos um texto na página 57 falando dos jardins flutuantes dos astecas. Como será que é esses jardins flutuantes? Né? Então a gente tem aqui eles plantando, depois nós temos aqui o germinando, ou até mesmo, vamos falar assim, crescendo, né? E olha como que fica, né? É o espaço que eles também utilizavam para plantações. Vamos lá. Dani, você pode ler essa parte para nós? Nossa. Os astecas fascinam a arqueologia e despertam suposições em torno de seu desaparecimento. Comunidade marcada pelo trabalho e pelas crenças religiosas, os astecas habitavam a região de Aztlán, a noroeste do México. Sucessores diretos da linhagem dos toltecas, os astecas inicialmente formavam uma pequena tribo de caçadores e coletores, que em 1325 se deslocou em direção à zona central mexicana e desenvolveu uma agricultura moderna de subsistência. Entre as invenções dos astecas, constatam a irrigação de terra e a construção dos jardins flutuantes, cultivo de vegetais em terrenos retirados do fundo dos lagos. A construção das chinampas, nome dado a esses jardins, era feita nos lugares mais rasos dos lagos. Os astecas demarcavam o local das futuras chinampas, com estacas e juncos. Enchiam-nos com iodo extraído do fundo do lago e misturavam com um tipo de vegetação aquática, que flutuava no lago. Essa vegetação formava uma massa espessa sobre a qual se podia caminhar. Essas tecnologias foram essenciais para a fundação e sobrevivência de Tenochtitlan. Tenochtitlan, capital do Império Azteca, era bem maior que qualquer cidade da Europa na época. Essa metrópole teve seu apogeu de 400 a 700 d.C. Com suas enormes pirâmides do Sol e da Lua, sua Avenida dos Mortos, seus templos de deuses agrários e da Serpente Plumada. Suas máscaras de pedra dura, sua magnífica cerâmica, parece ter sido uma metrópole teocrática e pacífica, cuja influência se irradiou até a Guatemala. Olha que interessante, tá? A gente está falando de outra forma de cultivo. E não se esquecendo que nós estamos falando de incas e de astecas, ou seja, as primeiras civilizações do continente americano. Então, desde aquela época já se tinha uma diversidade e uma, vamos falar assim, não só diversidade, mas também uma, vamos falar assim, um espaço, vamos falar assim, às vezes uma forma de organização muito diferente, né? Que até hoje nós temos, né? Se a gente pegar todos os países do continente americano, a gente sabe que tem uma diversidade, né, muito grande nos produtos e principalmente na forma de organização, tá bom? Neste módulo, estudamos a economia do continente americano, áreas de produção, principais produtos, a distribuição das atividades e da população economicamente ativa. Vamos analisar o mapa a seguir com a distribuição das atividades econômicas. Muito bem, olha o mapinha. Nicolas, fala para mim, qual que é o título desse mapa? América Economia. América Economia, muito bem. João Pedro, desculpa. João Pedro, fala para mim, por favor, você olhando esse mapa e olhando a legenda, qual é a impressão que você tem? João Pedro? E você, Sara?
Qual é a impressão que você tem olhando, por exemplo, esse mapa com uma legenda tão extensa dessa? O que que a gente consegue colocar? Vini, fala para nós, o que que você acha aqui? Qual é a impressão que você tem desse mapa com essa legenda? Eu tava mutado, foi mal, senhor. Eu acho que é cada tipo, acho que tipo, é cada tipo de economia. Tem a agropecuária, a pesca, a indústria, recursos energéticos, ciências e turismo. Como que faz a economia na América? Isso. Então, o que que a gente consegue perceber, né, Carlos? Bom dia, tá? O que que a gente consegue perceber com tudo isso aqui, né? Que tem uma grande variedade, diversidade, né? Tanto na agropecuária, na pesca, como no tipo de produto, como no tipo de indústria, no tipo de recurso energético. Então, há uma diferença muito grande, né? Por quê? Porque isso é a diferença de lugar, de como que se tem, forma de organização, e isso nos traz desde o período da colonização, tá? Agora nós temos algumas perguntinhas para a gente responder, né? Reúna-se com os colegas em grupos e responda. Qual o título do mapa? Nós já falamos. Qual que é? O Nicolas já até falou o nome do título do mapa. Qual que é? Qual que é o título do mapa? América, economia. América Economia, né? Quais elementos, por exemplo, estão presentes no mapa, né, foram usados para retratar o tema? Então, quais os elementos? A gente tem cores e a gente tem símbolos, né? As cores indicando as principais áreas produtivas, né? E os diferentes símbolos indicando os produtos e a sua distribuição pelo território, tá bom? E aí nós temos a perguntinha C, né, que vai pegar a gente um pouquinho mais, né, para refletir sobre isso. Com base nos elementos do mapa e nas atividades desenvolvidas em nossas aulas, faça uma análise econômica do continente americano, destacando os principais produtos e as áreas de produção agrícola, industrial e de serviço, bem como a relação entre as atividades econômicas e o grau de desenvolvimento econômico do continente. O que, que dá para a gente falar aqui, né? Que é um continente onde tem uma diversidade, né, que tem uma diferença muito grande nas formas dos produtos, de organização, no nível de desenvolvimento, tudo isso dá para a gente falar aí nesse texto. Não precisa preencher ou encher todo esse espaço aqui, pode ser algo simples, mas para que vocês falem um pouquinho. Vou dar um minutinho para vocês responderem a questão C aí, fazer como se fosse um comentário aí sobre o que a gente viu até agora. Vamos lá, rapidinho. Dani, você está falando? Se tiver, seu microfone está mutado, tá? Não tô falando, não. Ah, tá bom. Aqui apareceu aqui.
Pronto? Quem gostaria de ler? Posso ler, senhor? Pode vir. Eu coloquei assim. É um continente que tem bastante diferença na economia, paisagem e estrutura. E a economia tem bastante diversidade. Temos a pecuária, turismo, agropecuária, indústria, etc. Isso é o que movimenta a economia da América. Muito bem, Vini. Parabéns. Mais alguém? O Ana quer ler, Lu? Lê? Senhor, eu não falei muita coisa, mas eu falei assim. É um continente com grande variedade de formas de lucro, com um bom desenvolvimento econômico e grande variedade de recursos. Foi Isso, muito bem. Então a gente consegue entender que você tem uma diversidade muito grande na questão econômica, principalmente, né, se a gente parar para falar e para analisar, né? Nós temos aquelas indústrias ainda que tem bem de base até, vamos falar, de alta tecnologia. Então é uma variedade muito grande, tá bom? Alguém gostaria de comentar alguma coisa a mais? Vamos lá para a tarefa 24, então. Então, nós temos aí uma tarefa NET, eu vou só dar uma comentada com vocês, não vou ficar fazendo correção de questões, tá? Até mesmo porque é tarefa NET, então vocês sabem que tem lá. Se alguém quiser estar copiando as questões, as alternativas podem estar copiando. E depois, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser estar entrando lá, tem algumas questões que tem uma resposta maior, né? Então, é legal, né, nas questões lá que tem as respostas bem maiores, dá para vocês darem um print na tela e depois vocês estarem copiando, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Em 1960, os trabalhadores, né, agrícolas dos Estados Unidos representavam 8% de toda a sua força de trabalho. Hoje, eles não chegam a 3%. No meio tempo, a produção agrícola daquele país aumentou enormemente, a ponto de a primeira nação mundial em termos de produção e exportação de produtos agrícolas coincidir com a nação que tem a mais baixa porcentagem mundial de população economicamente ativa ocupada na agricultura. Então, vamos pensar, né? Enquanto o número de população diminui, a porcentagem, aumenta a produtividade, né? Então, sobre a população economicamente ativa e a produção agrícola dos Estados Unidos, é correto afirmar que... Qual das alternativas está correta? Vamos lá. Quem acha que é a A, B, a C, a D ou a E? Pode ir para Pode falar. Eu acho que é a Por B. quê? Porque é exatamente o que falou lá, a população economicamente ativa é pequena, porque a mecanização é maior. Isso. E aí eles têm maior produção. Tá. Mas alguém gostaria de defender outra questão? Outra alternativa? Tá, então vamos ver. Dani, olha lá. Resposta B, tá bom? Então, resposta correta. Então, agora nós vamos para a questão 2, né? O que é a questão 2? Vamos lá. A industrialização norte-americana começou no nordeste do país e se espalhou pela região dos Grandes Lagos, com setores como siderúrgico, naval e automobilístico. Esse foi, durante muito tempo, o padrão espacial predominante nos Estados Unidos. Contudo, com a revolução técnico-científica informacional, novos padrões de distribuição industrial foram produzidos, gerando um processo de descentralização e de reorganização territorial da atividade produtiva. Considerando o processo descrito. Então, a gente está falando o quê? Que mudou, né, o padrão. Saindo, por exemplo, de uma questão siderúrgica e indo para uma questão
revolução técnico-científica e informacional, né? Então, quais tipos de indústria caracterizam um novo padrão industrial americano? Então, são os setores de informática, eletrônica, biotecnologia e aeronáutica, ou seja, que é a tecnologia de ponta, né? E na questão B, onde se localizam essas indústrias e quais fatores justificam tal localização? Essa resposta ela já é um pouquinho maior, então se vocês quiserem dar print para depois vocês estarem preenchendo, não tem problema, tá? Então, pergunta onde elas se localizam no oeste, né? E no litoral noroeste. Então, como que a gente poderia estar pensando, né? Então, olha lá, essas indústrias de novo padrão estão localizadas em duas grandes áreas. O oeste, que é o Sunbelt, no oeste destacam-se na Califórnia, principalmente o Vale do Silício. E litoral noroeste, que seria, vamos falar, trata-se de uma área estratégica para o comércio internacional, pois está na bacia do Pacífico. Seu desenvolvimento foi consequência, dentre outros fatores, de grandes investimentos públicos em obras de infraestrutura, com o objetivo de concentrar o parque industrial pioneiro do nordeste do país, o Sunbelt, né? É a faixa meridional dos Estados Unidos e desenvolveu, impulsionada inicialmente pelas indústrias petroquímicas e aeroespacial, e mais recentemente pelos amplos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que possibilitaram a criação de grandes centros tecnológicos e atraíram indústrias de ponta. Aí a questão C, né? Olha lá. A costa oeste dos Estados Unidos da América. A gente já está falando costa oeste, ó. A própria pergunta anterior já fala um pouquinho, né? A costa oeste dos Estados Unidos da América apresenta, então, polos tecnológicos na região conhecido como Vale do Silício, que combina universidade e empresa. Grande presença de mão de obra de imigrante devido à proximidade com a fronteira mexicana. Maior possibilidade de furacões que a costa leste devido à presença de falhas geológicas. Menor densidade populacional na porção sul que na norte em função de temperaturas mais baixas. Produção de laranja orgânica em larga escala, competindo com a produção brasileira. Qual a resposta? Qual a alternativa correta? Senhor, eu acho que é a A. Por quê? Porque na questão de cima a gente falou lá que no vale onde que as empresas tecnológicas se localizam no oeste, né? Daí o oeste é o Vale do Silício. Isso, muito bem. Vamos dar uma olhada se é A? Olha lá, resposta A. E a questão 4, né? Também tendo mais ou menos essa mesma linha, ó. A gente está falando do Sunbelt, olha aqui, ó. Vamos prestar atenção nisso aqui então, olha lá. O que ela mostra para nós, né? A região do Sunbelt dos Estados Unidos tem se caracterizado por um acalorado crescimento econômico, grandes obras de infraestrutura, instalação de centros de desenvolvimento tecnológico e uma fantástica expansão do turismo, entre outros aspectos. Exemplos de áreas que apresentam essas características são São Francisco, indústria de informática e centro de pesquisa, e Roça, indústria de petrolífera, biotecnologia e tecnologia de ponta. Qual que é a resposta? É a A, ou será que é a indústria aeronáutica e informática e produção de alumínio e indústria bélica, ou indústria, né, de informática e centros aeroespacial, e na São Francisco, indústria de informática e centros de pesquisa. Depois a gente fala de Atlanta, né, e a gente fala de CEU, né? O que quer dizer isso aqui? Indústria aeronáutica e informática, né? Qual a resposta correta? A, B, C, D ou E? Vamos lá, Vini, o que você acha? Senhor, eu estou em dúvida entre a A e a B, eu acho. Ou a C também. Quem acha que é a A? Mais alguém? Quem acha que é a B? Vamos lá ver, Vinícius? Olha lá. Resposta A, tá?
E a questão 5, a gente tem a A e a B. Então, compare a região, por exemplo, Nordeste, a costa sudoeste dos Estados Unidos, quanto a os tipos de indústria, as características da mão de obra empregada, né? Então, aqui nós temos, né? Nos Estados Unidos, a região Nordeste caracteriza-se pela concentração de indústrias tradicionais, né? Que empregam numerosa mão de obra, ocupada em formas de trabalho automatizada e especializada. Já na costa sudoeste, né? Na região que situa a Califórnia, encontramos os tecnopólos dos setores industriais e de alta tecnologia, com ocupação mais intensiva de mão de obra altamente qualificada, tá bom? Aí, se vocês quiserem dar um print na tela, vai estar ajudando vocês depois para estar preenchendo, tá? E a questão B, que fala fatores que influenciam a localização industrial de cada uma dessas regiões. Então, no Nordeste foi influenciada pela presença abundante de mão de obra imigrante, amplo mercado consumidor urbano, organizado desde a colonização. E também devido aos recursos, né, como o carvão e o ferro, e a facilidade, por exemplo, de navegação, devido a grandes lagos. Já na costa sudoeste, a localização industrial está ligada à revolução tecnológica, aos recursos minerais, né, e hidroelétricos, além de políticas governamentais de incentivo, ou seja, de trocando lugar à área da industrialização. Tudo bem? Aqui a gente termina, por exemplo, a apostila, tá? Pelo menos a gente fez todas as atividades, todas as questões e tudo mais, tá bom? Agora nós vamos fazer a revisão, tá? Rapidinho aí. Pessoal, eu peço para vocês não saírem, depois a gente cantar parabéns para a Drissa, tá bom? Pode ser? Então vamos lá, para a revisão. Sobre a estrutura fundiária e as relações de trabalho no campo brasileiro, podemos dizer que a estrutura fundiária apresenta acentuada concentração da propriedade, decorrente das formas de apropriação das terras desde o período colonial. Então, como a gente falou, vem desde o período colonial a forma, por exemplo, das relações de trabalho. A definição de plantation, que a gente até citou um pouquinho, né, lá no comecinho da aula, modelo de organização econômica ou sistema agrícola no qual se destaca o latifúndio, a monocultura, mão de obra escrava e a produção para a exportação. No contexto da agricultura colonial brasileira, estabeleceram-se as chamadas plantations, caracterizadas pela monocultura, formação de latifúndios e produção voltada à exportação. O sistema de plantation são característicos de sistemas agrícolas tradicionais, né? A existência de diferentes técnicas e metodologias do uso da terra no meio rural permite a realização de distintas classificações acerca dos sistemas agrícolas. A mais clássica tipologia realizada compõe os métodos ditos primitivos, com o uso de amplas áreas, baixa produtividade e uso de mão de obra em massa, dos métodos mais avançados, com a produção em alta densidade, técnicas avançadas e utilização de tecnologias mais bem delineadas. A classificação acima descrita opõe as técnicas agropecuárias intensiva e extensiva. O que elas mostram aqui, né? Vocês estão conseguindo me ouvir? Pessoal? Tá, porque a chuva aqui aumentou, então às vezes eu estou falando um pouquinho mais alto para ver se ajuda vocês, tá bom? Então vamos lá. A mecanização no campo está modificando as relações de trabalho no agronegócio brasileiro. O trabalhador rural, antes contratado para fazer o plantio e a colheita manual de culturas como a cana-de-açúcar, café e algodão, agora está controlando máquinas. As vendas de máquinas agrícolas no país são um termômetro de transformação no campo, o número mais que dobrou nos últimos 7 anos. Seja no cultivo para exportação ou para o consumo nacional. As grandes lavouras de grão, como soja, milho e feijão, já são 100% mecanizadas. A introdução de sistemas agrícolas modernos e mecanizados no Brasil reverbera em uma transformação produtiva no campo, né? Por quê?
produtivo, porque precisa e aumenta a produtividade. E impacto socioespacial, porque começa a mudar a questão espacial, que são o desemprego na estrutura rural e o aumento da urbanização. Foi aquilo que a gente também já comentou lá atrás, né? Que as pessoas saem do campo procurando aonde? A cidade. Então, aumenta-se a urbanização. Tudo bem? Querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Nicolas, tá tudo bem? Isso, tudo bem. Então tá bom. Dani, Duda, Vini, Carlos, quem mais? Sara, tá tudo bem? Então tá bom. Já deram print? Luana? Já? Então tá bom. Luana, você conseguiu dar print? Cadê a Lu? Tá, então tá bom. Vamos lá rapidinho, tá? Pessoal, não se esqueça o seguinte, vocês viram que a nossa aula mudou a partir da semana que vem, tá? Então, vocês vão receber um comunicado, provavelmente hoje à tarde, dizendo que a nossa aula sai de sexta-feira, né, e passa para quinta-feira. Que horário que vai ser? Né? 9 horas da manhã na quinta-feira, tá bom? Tudo bem? Por um lado é melhor, né? Pelo menos, não sei se vocês vão ter aula na sexta-feira até tarde, né? Mas pelo menos a gente termina a nossa um pouquinho antes, né? E aí pelo menos vai estar ajudando vocês também, tá bom? Pessoal, vamos lá? Lê! Oi. Começa aí para nós. Começa o quê? Andressa, parabéns para você, tudo de bom. Você não estava na live hoje, mas a gente acaba o quê? Tá? Desejando tudo de bom para você, tá? Um feliz aniversário aí, tá bom? Tá? Vamos cantar parabéns para ela rapidinho? Destrave os microfones, vamos lá. Vamos? Destrava? Eu tô destravada já aqui já. Tá, Duda já, vamos lá? 1, 2, 3, já. Parabéns. Parabéns. Ah, só eu? Ah, não. Ó, Andressa. Oi? Vai, Duda, puxa aí, vamos. Parabéns Beijo pra pra você. Ah lá, travou, Duda? Um beijo, Dê, tá bom? Mas que é melhor. você. Tá, Duda, manda um beijo aí. Vai, pessoal, manda um beijo pra Dri, tá? Tudo de bom pra você. Tá bom, a gente te ama, tá, Adri? A gente sente falta quando você não entra, tá bom? Um beijão pra vocês e até quinta-feira, tá? Pessoal, não esqueça de entrar até no domingo para estar respondendo as atividades e verificar se está tudo em ordem, tá? Semana que vem, por exemplo, na segunda-feira, mesmo sendo feriado, eu vou começar a fechar a nota de vocês e verificar os alunos que vão ficar de recuperação, tá bom? Um beijo para vocês e até quinta-feira. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, senhor. Tchau, Beijo, pronto. tchau, tchau, tchau. Tchau.